Paz do Senhor, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. A palavra de hoje é sobre o rei Davi. Eu peguei a Bíblia e estava estudando outra palavra, mas Deus falou que é essa, então vamos lá, né? Fazer vontade de Deus e não a minha. Aqui fala sobre o rei Davi. Vou ler para vocês do 9 até o 31. Adonias era o quarto filho de Davi. Adonias matou vacas, ovelhas, cevadas e preparou uma festa para ficar no lugar do rei Davi. Ele queria ocupar aquele lugar, ele queria ser o rei. Aí ele preparou uma festa, porém ele não chamou Natã, que era o profeta, não chamou Salomão, que Salomão era o segundo filho do rei Davi, porque o primeiro filho do rei Davi tinha morrido. Então, aí o rei Davi pegou e falou quem ia ficar no reinado dele, no lugar dele, quando ele morresse, era Salomão, que o Salomão era o segundo filho seu, estava no lugar de primogênito, porque o primeiro tinha morrido, né? Então Salomão ia ficar. Só que Adonias, que era seu quarto filho, cresceu o olho e ele queria ficar no lugar do pai dele, do Davi. Ele queria ser o rei, então ele foi e preparou essa festa. Então Adonias matou ovelhas, matou vacas e fez aquela festa cevada junto com a pedra de Isolarte, que era perto da fome de Rogel, e todos os seus irmãos, filhos e as pessoas daqueles lugares foram convidados, mas Betseba, que era a mãe do Salomão, e o Salomão, eles não foram convidados para aquela festa. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que os filhos de Agite reina e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar um conselho para que salves a tua vida e a vida do teu filho Salomão. Vai, apresenta ao rei Davi e diz: não juraste tu, rei, meu senhor, meu, e tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no trono, porque pois reina Adonias, eis que estando tu ainda falando com o rei, também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. E foi Betseba ao rei no seu quarto, sendo que o rei era muito velho, e Abisaque, sunamita, servia ao rei. E Betseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, o qual lhe disse: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo que Salomão teu filho reinaria depois de você e assentará no trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, rei meu senhor, não sabes? Ele matou vacas, matou muitos animais, cevados e ovelhas em abundância, e contudo, e todos os filhos do rei, Abitar e o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas teu servo Salomão não foi convidado. Porém, o rei, meu senhor, os olhos de todo Israel serão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono. Rei meu senhor, depois dele
De outro modo, sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com seus olhos, Salomão meu, seremos os cuidados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber o rei, dizendo: eis, esta profeta Natã entrou e apressa do rei e prostou-se diante dele com o rosto em terra e disse: Natã, o rei meu senhor disse: tu, Adonias, reinará depois de mim, e ele se ausentará sobre o meu trono, porque hoje desceu e matou vacas, animais, cevados, ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e outras pessoas do exército a habitar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e diz: viva o rei Adonias. Está fazendo festa e falando: viva o rei Adonias. Porém, a mim, Senhor, o teu servo, porque sacerdote Betânia, filho de Joabe, e Salomão, teu servo, não foram convidados. Foi feito isso da parte do rei meu, Senhor. E não fizeste saber? Perguntou para Davi: o Senhor fez isso e não deixou eu saber, rei meu? Teu servo, a quem se assentará no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: chama Batseba. E ela entrou na presença do rei e ficou de pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: viva o Senhor, o quanto remiu a minha alma de toda angústia, que, como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim eu farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E Davi constituiu Salomão, e Salomão ficou sendo rei no seu lugar. Vejamos bem aqui o que diz a palavra, meus queridos irmãos, que naquela época de antigamente já existiam as pessoas que fazia mal, né, uma para com as outras, porque Salomão, sendo o segundo filho de rei, ele era filho de rei com a Batseba, né? Então a Batseba era a mãe do Salomão e o rei Davi era o pai. Então ele era o segundo filho, ele tinha direito de sentar naquele trono, de ser o rei, porque o primeiro filho do rei Davi morreu, então o primeiro filho não existia. O segundo filho, que era o Salomão, ele que teria que ficar no lugar do pai dele, naquele trono, ele que tinha que ser o rei. O pai dele disse para Batseba, que era a mãe, falou: eu vou morrer, quando eu morrer, o meu filho Salomão será o rei. Só que Adonias, que era o quarto filho do rei Davi, Adonias era filho do rei Davi com Agite. O que Adonias fez? Adonias fez uma festa, matou muitas vacas. Fala aqui que ele matou muitos animais, né? Vacas, ovelhas, e fez uma grande festa e chamou todas as pessoas. Convidou todo mundo para aquele lugar, só que ele não chamou Batseba, que era a mãe do Salomão, e não chamou Salomão também. Então ele fez aquela festa e invadiu o reinado do rei Davi, sem a permissão do rei Davi. O rei Davi não sabia daquela festa, ele não sabia de nada. Aí o profeta foi até o quarto do rei Davi falar com o rei Davi sobre aquela festa que estava acontecendo. Aí o rei Davi falou assim: chama Batseba, que era a mãe do Salomão. Aí eles foram lá, chamou a mãe dele, né, do rei Salomão. Aí ele pegou e falou:
Quem vai ficar no meu lugar é o Salomão, conforme eu jurei a Deus de Israel e jurei a você. Então, Salomão que vai ficar no meu lugar. Aí o rei Davi ainda estava velho, com os olhos abertos, mas não estava assim conseguindo nem andar e levantar direito. Aí eles carregaram ele, levaram ele lá no trono, aonde era o reinado dele, e colocou ele naquela cadeira, e ele foi naquela festa aonde Adonias fez, com todas as pessoas, com todos os convidados naquele lugar. Ele foi e declarou: quem reinará de hoje para frente será o meu filho, rei Salomão. E colocou o Salomão naquele lugar. Então Adonias perdeu. Vejamos bem a palavra de Deus. Então não é só agora que as pessoas tentam derrubar o tapete do outro, tomar o lugar do outro, não. Na época passada já existia isso, né, meus queridos irmãos? Deus é amor, Deus é misericordioso. Olha só, o lugar pertencia a Salomão, só que Adonias, com seu olho grande, fez aquela festa e declarando, tomando o lugar do Salomão para ele, querendo ficar sendo o rei no lugar de Salomão. E Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Deus pegou, usou um profeta, o profeta Natan. Fala aqui, ó, não sei se vocês entenderam quando eu li, fala aqui que o profeta Natan, ele foi lá, bateu no quarto e prostrou, joelhou diante do rei Davi e contou o que estava acontecendo para o rei Davi. Vejamos bem, Deus usou o profeta para ir até o rei Davi e contar o que estava acontecendo. Porque se não fosse aquele profeta, Adonias ia ficar no reino, ia pegar o lugar de Salomão. Só que Deus não deixou. Deus usa as pessoas, meus queridos irmãos. Vejamos bem o que diz a palavra. Deus usa as pessoas para nos ajudar. Quando um lugar é nosso, nada e nem ninguém toma aquele lugar, porque Deus faz com que chegamos naquele lugar. Deus prepara para a gente. Então nada e ninguém toma o que é de Deus. O que é de Deus e ninguém toma. Vejamos bem a palavra de Deus, como é bonita. Como explica a palavra de Deus para nós entendermos, meus queridos irmãos, que não era só antigamente que existia pessoas querendo puxar o tapete do outro, querendo tomar o lugar do outro, não é só agora. Então, muito antigamente já existia isso, né? Eu trabalhava em uma firma, não vou citar o nome aqui, mas as pessoas fizeram de tudo para me tirar de lá, para me derrubar, me tirar daquele lugar. E eu fiquei muitos anos lá, até que Deus chegou em mim e falou: chega, vamos sair daí, porque já deu, agora chegou sua hora. Aí eu saí, mas eu saí quando Deus quis e não quando as pessoas quiseram. Por isso que temos que ter muita fé em Deus, buscar muita presença de Deus, orar sempre, falar com o nosso Papai do Céu. Quando a gente for fazer uma coisa, perguntar a Deus se é da vontade dele, para a gente fazer só o que for da vontade de Deus, o que for do agrado dele. Porque se for do agrado de Deus, ele vai na nossa frente, e ele faz dar certo. Agora, o que não é do agrado de Deus, que não é da vontade do nosso Papai do Céu, então que Deus tira de nós, não é verdade? Então devemos entregar nossa vida para Deus. Deus fala: acrescentai Deus em primeiro lugar na sua vida, e as demais coisas Ele acrescentará, né? Então, em primeiro lugar na nossa vida, nós temos que ter Deus. E depois as outras coisas Ele nos dá. Vamos orar agora? Espero que vocês entenderam a palavra, porque eu estava estudando outra palavra, ia pegar outra coisa, mas Deus falou que era essa. E eu ia para outro lugar, Deus voltava eu nesse. Eu falei: então vamos lá, Papai do Céu, eu não sei o que o Senhor quer mostrar para alguém, mas então vamos fazer o que Deus está mandando, né? Eu tô aqui para obedecer a Deus e não a mim.
Porque em primeiro lugar está Deus na minha vida, então eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu li e espero que vocês entenderam a palavra de Deus. Espero que eu expliquei bem. Vamos orar. Pai, muito obrigada por tudo que tem feito por nós. Estamos aqui mais uma vez, Pai, para te agradecer e te pedir, Pai, que esteja em nossas vidas, nos abençoando, nos protegendo, esteja na nossa frente, esteja ao nosso lado, mostrando o que devemos fazer, Pai. Te pedimos, Pai, que entra no coração de cada pessoa que está ouvindo esse vídeo. Deus, eu não sei o que cada um precisa, mas o Senhor sabe tudo. O Senhor é criador do mundo. Foi o Senhor que nos criou. Nós somos sua criação. Então, Pai, o Senhor sabe o que cada um de nós precisa. Pai, entra no coração de cada um. Se tem o coração angustiado, que o Senhor limpa todas as cicatrizes, todas as marcas, todas as tristezas, Pai, todas as feridas, que o Senhor possa estar limpando, Pai, e abençoando cada um. Pai, vai nos hospitais, cura essas pessoas que estão enfermas, até mesmo com falta de ar, que o Senhor possa estar curando e libertando cada um. Pai Santo, não estamos aqui para pregar religião, porque Jesus veio ao mundo, Ele não pregou religião, Ele pregou o Senhor, Deus. Então estamos aqui para te pregar, porque o Senhor diz que aonde tem uma, duas ou mais pessoas, lá o Senhor está. Então, Pai, eu sei que o Senhor está aqui conosco. Então, que o Senhor esteja, Pai, na nossa mente, no nosso coração, nos dando saúde, nos dando sabedoria. É em nome de seu Filho, o Rei Jesus Cristo, que nós te pedimos essas coisas e te agradecemos por tudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todo sempre. Amém?